Olha, gente, vamos acelerar porque tem muita coisa e grande parte do debate hoje foi relacionado à questão do estádio Antônio Savatoni, estádio do Teresópolis Futebol Clube. Né? A gente sabe que eu que sou do futebol, eu que narrei futebol, comecei no jornalismo com 17 anos, tenho quase 40 de profissão, 38 anos, eu comecei na Rádio Teresópolis com o nosso saudoso José Carlos Lippe. E tínhamos ali uma equipe de esportes e já comecei logo, o primeiro jogo que eu fui para a beira de campo fazer trabalho de repórter já foi no estádio do Teresópolis. Infelizmente, há cerca de quase 20 anos, o Teresópolis passou para a mão de um grupo familiar, tendo o Frederico Menezes à frente. Por que eu digo infelizmente? Porque em alguns momentos houve investimento, o Teresópolis jogou segunda divisão de profissionais, chegou perto até de subir, e depois foi sendo abandonado, e nos últimos anos está lá gente falando várias vezes da situação de abandono do estádio. E agora a notícia que nos chega e que é alarmante é que uma mulher está morando dentro do estádio, lá tem uns alojamentos, ela está morando lá, e dizendo que ela comprou aquilo ali, quando o espaço era público e a prefeitura doou ou cedeu para o Teresópolis Futebol Clube, desde que ali fosse sempre uma área para a prática de esportes, não para virar futuramente empreendimento imobiliário, o que mais fosse. Então vamos ver os debates feitos hoje na Câmara, vários vereadores se pronunciaram e a gente começa ouvindo o vereador Marcos Rangel. A gente já vem discutindo aqui há muito tempo, falando de Campo Teresópolis, desde aquele período que foram lá, interditaram, dizer que o Campo Teresópolis, Calé, assim como eu sei que é um campo que você tem uma vivência muito próxima, é um lugar que me remete à minha infância inteira. Eu fui criado na Beiralinha, eu vendi muito salgadinho, vendi sacolé lá no Campo Teresópolis, fui para lá ver muito jogo do Beiralinha, do Formiguinha, de todo o futebol ali, e saber que aquele campo chegou ao ponto que chegou, e hoje, pior do que está acontecendo lá, eu achei que tinha chegado no fundo do poço quando chegou aquele período lá que teve problema da interdição, toda aquela confusão lá. Mas saber o que está acontecendo lá agora não é nem o ridículo, não, é crime o que está acontecendo no Campo Teresópolis hoje. A gente sabe o que aconteceu lá, e eu me recordo que nessa interdição anterior, Calé, que teve, prejudicou um grande projeto que tinha lá, que era um projeto que eu sei que Vossa Excelência ajudava a tocar, que toca, que tirou dali o direito de diversas crianças e adolescentes da Beiralinha, do entorno todo, do Caxangá, de Santa Cecília, de toda a área, aquela escolinha de futebol que tinha lá, interrompeu e o campo ficou ali naquele marasmo. Agora, retomam o campo, Dudu, mas retomam o campo como uma coisa particular, precisa ser apurado, aquilo ali é um espaço público, todo mundo sabe que aquilo ali, o terreno pertence sim ao município. Tinha uma questão que, enquanto a sociedade de Teresópolis, que era o campo, aquela associação utilizasse, mas a partir do momento que deixasse de ser usado com aquele propósito, aquilo seria retomado para o município. Isso tem que ser visto, tem que ser retomado sim. A vereadora, eu sei que está correndo, vereadora Érica, atrás de toda essa documentação, pode contar comigo também. A gente não pode deixar que aquilo ali seja roubado na mão grande da população teresopolitana, por interesses escusos, por empreendimentos, por pessoas que não têm vínculo nenhum com a cidade. Porque se não tivesse vínculo com a cidade, mas se quisesse passar a ter e fazer uma coisa boa para a população, acho que a gente deveria estar do lado, tranquilo. Só que a gente não pode, Érica, de forma alguma permitir que façam o que estão fazendo lá. Estão roubando a cidade na mão grande e está todo mundo ali sem entender o que está acontecendo. Então, a questão do Campo Teresópolis, é crime o que está acontecendo lá, é crime o que estão fazendo lá. Precisa, sim, o município, presidente, a gente precisa buscar o prefeito, buscar a procuradoria do município para entender aquilo lá e, sobretudo, para retomar aquilo. Aquele espaço ali, ele tem que ser gerido pelo poder público. Ele pode fazer parcerias público-privadas, que eu sou a favor, lógico que pode, mas, sobretudo, quem tem que ter o domínio, quem tem que ter o mando, quem tem que ter o comando daquilo ali é o município. Bom, tá aí, a gente vai ver outros vereadores se pronunciando, mas antes eu quero registrar aqui a participação do Lauro Augusto, mandando aqui um alô,
Se puder passar na Quinta da Barra, está muito abandonado. Está aí o recado para a Prefeitura, para olhar com carinho ali pela Quinta da Barra. A gente lembra, para quem não assistiu a íntegra da entrevista do Guilherme no primeiro bloco, que assim que terminar aqui a nossa transmissão ao vivo, o programa pode ser revisto desde o início no Facebook e no YouTube aqui da TV Cidade. No Instagram, infelizmente, não há esse recurso, né? Mas no Facebook, no Instagram e no YouTube você pode rever desde o início. O João Luiz Justino falando, esse espaço do Campo Teresópolis é patrimônio do município. Exatamente isso, meu amigo João. E vamos ver outros vereadores se pronunciaram, o presidente da casa, vereadora Érica Marra, o Calé falou sobre o assunto, o Igor Faraco, presidente da Comissão de Esportes. A gente não vai poder ouvir todos, mas vamos ver um pouco mais sobre os debates que foram feitos hoje no boletim, lá no espaço da Câmara sobre essa questão do estádio do Teresópolis. Mais uma vez, bom dia. Vereador Rangel, obrigada, né, por ter visto e ter levantado para falar sobre esse problema, que é todo nosso. É a Câmara que vai ter força para conseguir fazer com que esse crime não se realize, porque o que está acontecendo no Campo Teresópolis é um absurdo. É um absurdo. Nós temos muitas pautas ali, muita especulação, mas eu quero solicitar ao vereador Igor, também presidente da Comissão de Esporte, e os outros colegas, para que possamos fiscalizar juntos, para que a gente não deixe acontecer de perder um aparelho de tanta dimensão, aonde o próprio vereador Rangel falou, Garrincha, Pelé, Bebeto, Romário, não tem muito tempo, estava aqui. E, gente, isso é nosso, isso é pertencimento. Parar de destruir nossa história. Então, com esse vídeo de ontem, que já apareceu aqui, de muitas coisas que podem ser verdadeiras ou não, que até show já está marcado para ter ali. Não sou contra entretenimento, mas o polo dali é esporte. O vereador Paulinho, quando veio com tombamento, todos nós apoiamos, porque é para devolver para o município. O município tem que fazer esporte. Quantos bairros em volta, em torno, né, Calé? Sandrinho? Nós sabemos de quantas crianças pode ter o levante ali. Abertura de jogos estudantis, quando a gente estava à frente. Ou seja, vai trabalhar com... Se eu for falar sobre o esporte aqui, o que dá para fazer ali realmente real, uma Vila Olímpica, em relação ao entorno, piscina, enfim, o número de coisas que dá para fazer acontecer. Se cada um de nós trouxermos emendas de cada um dos nossos deputados que nos apoiam, aquilo ali vira um polo esportivo da região, não só serrana, não, do estado do Rio de Janeiro. Como nós temos o ginásio, o Templo do Esporte, é o terceiro ginásio no estado inteiro que tem a dimensão certa do futsal e handebol. Poucos sabem disso, mas é um polo, é o templo nosso. E a gente não pode deixar de destruir e acabar com a nossa história. Então eu preciso realmente de todos nós, Procuradoria, já vou marcar reunião, e que tenhamos a sabedoria de lutar por aquilo ali. Porque são muitas pessoas que passaram ali, como o doutor Amorim trouxe o doutor Kleber aqui, quantas histórias positivas, Zé Carlos Lippe mesmo, né? Meu irmão mesmo jogou ali, fez muito gol, eu vivi naquele momento ali, Teresópolis, Barra Futebol Clube, quantas coisas nós conseguimos acontecer. Não podemos deixar de destruir. Presidente, conto com o senhor e toda essa casa, para que realmente a gente consiga dissipar isso logo. Como é que alguém tira o gramado assim do nada? E cadê? Vamos fiscalizar e conto com todos vocês. Obrigado. Essa casa vai entrar a vereadora Érica, vereador Rangel, os demais edis, no Ministério Público, ofício ao Ministério Público, todos os órgãos competentes, para resguardar esse belíssimo campo, esse patrimônio, vamos colocar assim, da nossa cidade, que não pode ser jogado ao lixo. Aliás, pediria à CCJ que fizesse uma extraordinária CCJ para ver o projeto do vereador Paulinho, para tombar lá o campo, para que possamos assegurar que aquele bem público, que é do povo, não se acabe. Vereador Maurício, por favor. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, presidente, só para contribuir no debate, até estava conversando ali em particular com o Rangel, que chegou ao meu conhecimento, por incrível que pareça, na data de ontem, que essa pessoa que está dizendo que comprou o campo de Teresópolis, né, falou que pagou
mais ou menos 12 milhões aos donos, e está fazendo essa arruaça toda lá, arrancou o gramado e tal, e está contratando algumas pessoas humildes da nossa cidade para trabalhar, e não está pagando o salário dessas pessoas. E quando as pessoas vão cobrar o salário, segundo a informação que chegou para mim, ela fala, não, você vai receber um voucher. Mas como é que eu pago o meu aluguel? Manda o dono da sua casa me procurar que eu resolvo com ele. E a outra informação que eu tive é que ainda é uma informação, assim, não tem nada oficial, mas que parece que ela está obrigando esses trabalhadores a abrirem um MEI e depois ela pede a senha do GovBR desses trabalhadores. E a gente sabe hoje muito bem o que você pode fazer com a senha do GovBR de pessoas, né? Você pode fazer procuração, você pode autenticar documentos, e você pode fazer empréstimos, você pode fazer muitas coisas com a senha do GovBR de uma pessoa, né? Principalmente as pessoas que não têm tanto conhecimento assim, e eu acredito que estão sendo vítimas, né, de um golpe. Então, o presidente dessa casa, ele falou muito bem com questão de solicitar, né, uma intervenção do Ministério Público para que essa pessoa seja intimada para prestar esclarecimentos do que realmente está acontecendo lá no Campo Teresópolis, né? A informação que chegou para mim é o seguinte: a senhora pagou 12 milhões nesse espaço aqui. E a senhora é tão rica assim, por que a senhora está morando aqui dentro? Porque lá tem, né, uns alojamentos lá bem humildes, e ela está hospedada lá, está dormindo lá. E aí a informação chegou para mim que ela disse, não, é o olho do dono que engorda o gado, então eu vou ficar aqui tomando conta para não ter problema. E segundo também a informação, ela está lá morando, né, com segurança acompanhando ela. Então, não sei o nome da pessoa, não faço ideia ainda de quem seja, essa informação chegou para mim ontem, mas eu acho que é de extrema importância essa casa se posicionar, né, conforme o presidente já disse, e comunicar ao Ministério Público para que as medidas cabíveis sejam tomadas. Fundamental, bem colocado aí pelo meu xará, o vereador Maurício Lopes. Com relação a essa polêmica toda, a gente vai voltar a ela amanhã, essa do campo do estádio Antônio Savatoni, estádio do Teresópolis. Outros vereadores se pronunciaram, a gente vai trazer algumas outras palavras, mas estamos aí em cima da hora do nosso programa. E eu quero mandar um abraço aqui para o João Gabriel Silva, agradecer a participação, que faz críticas aí da falta de projetos esportivos nos bairros. O Paulo César Lopes, o Brizolinha, falaram que a Câmara aprovou um projeto que não cobra mais sacola, mas foi no Mercado Dom e cobraram. Vamos lá, rapidamente. Esse projeto, eu falei esses dias, havia uma ação do FEComércio contra ele, alegando que ele é inconstitucional. A FEComércio, que defende as empresas, ganhou na justiça uma liminar suspendendo a cobrança. Mas vale lembrar que o próprio projeto dava 90 dias para os estabelecimentos se adequarem. A vereadora Márcia falou sobre isso ontem, né, criticou a qualidade das sacolas, mas, na verdade, acho que a vereadora errou um pouco na divulgação do projeto a não alertar a população que havia ali um artigo dando 90 dias para adaptação dos estabelecimentos. E aí todo mundo continuou cobrando. E segundo, que aí já é a parte da Comissão de Justiça da Casa, que há um questionamento sobre inconstitucionalidade. Vamos lá, vamos trazer aqui uma informação, não é mais da sessão em si, mas é da Câmara, da visita de jovens estudantes à Câmara Municipal, alunos do Colégio Ceso, foram recebidos pela vereadora professora Amanda, né, que tiveram a oportunidade de fazer um debate no plenário da Casa com a vereadora sobre o tema uso de celulares nas escolas. Vamos ver aí um pouquinho dessa visita e do que falou a vereadora. Hoje eu tive o prazer de receber os alunos e alunas do Colégio Ceso aqui na Câmara Municipal de Teresópolis. Foi uma tarde linda e cheia de significados. Levei cada um deles para conhecer o gabinete dos 21 vereadores e mostrei como funciona na prática o dia a dia do Legislativo. Ver o brilho nos olhos deles e interesse por tudo que explicávamos foi emocionante. A política, quando bem apresentada, encanta até os mais jovens. E para tornar essa experiência ainda mais completa, organizamos uma simulação de sessão plenária. O tema, um assunto bem atual, celular nas escolas. O tema dividiu opiniões dos alunos. De um lado, defenderam o uso de celulares como ferramenta pedagógica.
Do outro, defenderam a proibição, justificando a relação interpessoal e o foco dos alunos. Eles apresentaram argumentos, ouviram uns aos outros, respeitaram as opiniões diferentes e mostraram que sabem sim fazer política com responsabilidade e empatia. Foi uma aula de cidadania, diálogo e participação, porque educar para mim sempre foi isso, formar seres humanos conscientes, críticos e prontos para construir um futuro melhor. Obrigado ao Colégio Ceso pela visita, parabéns a cada aluno e aluna que fez parte desse momento. A Casa do Povo estará sempre de portas abertas para quem quer aprender e transformar. Agradeço ao presidente da Casa, vereador Luciano Santos, que gentilmente disponibilizou toda a equipe da Câmara de Vereadores para a atividade, bem como os demais vereadores também que participaram conosco, somando nessa aula tão importante para os nossos alunos. Aí assim a gente vai fechando o nosso boletim da Câmara de hoje.